Vamos então agora juntos a alguns textos sobre as primícias, para que possamos então ver a base bíblica bem clara, né? Vamos lá então. Ezequiel capítulo 44, versículo 30, diz assim a palavra: igualmente as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda a oblação, e de tudo, e de todas as vossas oblações serão para os sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para fazer repousar sobre a vossa casa, a bênção sobre a vossa casa. Então, dá uma olhada aí nesse texto, bem claramente, né? Ele está dizendo, todas as primícias são do sacerdote, e ele diz, você vai trazer o sacerdote, e ele diz, para que o sacerdote abençoe a sua vida, e colocando a bênção sobre você e sobre a sua casa, né? Oblação aqui no texto, ele está falando sobre oferta voluntária, né? Vamos ver o mesmo texto aqui na NVI. Ele diz, olha, o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição, né, de cereal moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. A primícia, ela traz honra e lugar de destaque. E quando o sacerdote coloca a mão sobre a sua cabeça, ele vai trazer a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Sobre a sua família. Vamos lá. O primeiro exemplo de oferta de primícia foi do próprio Deus, meu Pai. João 3,16, a pequena Bíblia, o resumo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama, dá. E ele deu o que ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito. Para quê? Qual o objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus então planta o seu Filho unigênito para colher filhos adotivos, que somos nós. Então, para colher, você precisa plantar, e plantar do mesmo gênero, da mesma espécie. Se você quer colher feijão, você planta feijão. Se você quer colher milho, você planta milho. Se você quer colher filhos, você planta o seu filho. Olha que coisa poderosa, né? E Deus nos dá o exemplo. Ele entregou a primícia, o que ele tinha de principal, primeiro na vida dele. E ele colheu filhos poderosos. Se você quer ter a parte financeira abençoada, você vai plantar o quê? A sua parte financeira, ou seja, dinheiro, para que você possa então ter mais ainda aquilo que Deus, na mesma forma como ele colheu filhos, você plantando dinheiro, você vai colher também a sua parte financeira abençoada. Veja aí Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. Então, a primícia de Deus foi tão forte, tão poderosa, que tornou Jesus o primogênito, ou seja, agora não somente o unigênito do Pai, mas o primogênito, né? O primeiro agora, entre muitos, muitos irmãos que somos nós. Que bênção grande, né? E Cristo se apresenta então como a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Ele diz, ele é o primeiro, a primícia. Deus está falando o tempo todo, nos ensinando sobre primícias, né? O princípio das primícias está lá em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com teus bens, com as primícias de toda a tua renda. E o que vai acontecer com você? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É forte ou não? Fortíssimo, né? Ele diz, honra ao Senhor com os teus bens.
honra com a tua vida, honra com o teu coração, honra com a tua santidade, honra com a adoração. Mas ele está também dizendo, honra com as primícias e de toda a tua renda, de toda a tua renda. Ele diz, vai ter bênção na sua vida, vai ser maravilhoso, né? Números 18, versículos de 8 a 14. Vamos lá para o Antigo Testamento. Então o Senhor disse a Arão, Arão era o sumo sacerdote, eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Veja que na Bíblia, o responsável pelas contribuições, pelo recebimento das contribuições é o sumo sacerdote, né? Algumas pessoas, não, mas tem que ser uma outra pessoa, tem que ser um terceiro, tem que ser... A Bíblia, nós temos que cumprir a Bíblia. A Bíblia diz que o responsável é o sumo sacerdote. Ele diz, eu mesmo tornei você responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e aos seus filhos. O diabo, ele quer enfeiar a coisa. O diabo, ele quer distorcer a informação bíblica e nós precisamos manter a nossa vida na palavra, naquilo que a Bíblia ensina. Nós não podemos ter vergonha daquilo que a Bíblia ensina e tentar ensinar diferente. Não, porque é uma associação e nós fazemos para doação, para que as pessoas... Aí nós temos um conselho fiscal da associação. Isso é associação, mas não é igreja. Isso é instituto, é fundação, ONG, o que você quiser. Igreja é outra coisa. Igreja é clara, ele disse, eu dou a você e aos seus filhos. A primícia é colocada para o sacerdote e para a família dele. Não é? Então não tem como você dizer, não é bem assim e tal. Não. É palavra de Deus. Não é? Então vamos lá. A Bíblia fala sobre a primícia, dizendo que nós precisamos considerar como prioridade desde a sua origem. Reverendo, eu não estou entendendo. Ok. Você tem o seu salário, o seu prolabore, aquilo que você recebe por mês. O que você tem que fazer? Primeiro você vai pagar a conta de energia, a conta de água. Não. A primeira coisa que você vai fazer é tirar a sua primícia, porque ele vai santificar toda a massa. A primícia vai santificar toda a massa. Segundo, você vai tirar o seu dízimo. Terceiro, você vai planejar a sua oferta. E aí, então, você vai fazer os outros pagamentos do mês. Por quê, pastor? É simples, porque você vai ter a bênção da multiplicação. Se você inverter os fatos e tirar a primícia depois, já não vai ser primícia, né? Porque não foi primeiro, não santificou a massa, e dificilmente você vai conseguir ser um dizimista, um ofertante, um primiciante. Dificilmente. Se você deixar para o final, você não tem a bênção da multiplicação, então não vai dar. Quando chegar no final, eu não consegui tirar. Próximo mês eu faço. Não vai dar certo nunca. Porque você tem que fazer de acordo com o princípio da palavra. É a primeira coisa, é a prioridade desde a origem, né? A primícia, ou seja, a oferta das primícias, era uma dádiva da primeira e da melhor parte da colheita. Não era o que sobrava, não era uma esmola. Era exatamente o início de tudo para que pudesse, então, ter sustento em Israel, mas para que a bênção repousasse sobre cada família, né?